Opa, tudo bem? Hoje mais um vídeo sobre um dos grandes movimentos sociais da história do Brasil do final do século XIX e início do século XX. Hoje vamos falar um pouquinho da história dos cangaceiros, do movimento do cangaço. Esse movimento que marcou e ficou absurdamente famoso na história do Brasil e que produziu algumas grandes figuras lendárias como Lampião e Maria Bonita, que ficaram marcados na nossa identidade nacional, na cultura, num pouquinho da nossa história, da nossa literatura, dos filmes, enfim. O movimento dos cangaceiros é um movimento que ocorreu no Brasil, mais especificamente aí entre aproximadamente 1870 até 1940. Nós tivemos espalhados pelo interior do Nordeste brasileiro, do sertão nordestino, vários movimentos e vários grupos caracterizados por essas práticas, enfim, de assaltos, saques, enfim, de uma prática até que caracterizada pela violência. Mas entender o movimento do cangaço na história do Brasil é olhar um pouquinho o contexto geral desse momento histórico em que vivíamos. O movimento do cangaço é uma reação popular à miséria, ao abandono e à violência praticada contra a população sertaneja. A miséria por causa da fome, do abandono do poder público com essa população, da seca do Nordeste e da violência das grandes autoridades locais dessa região do Brasil. Então, entender o contexto do surgimento do cangaço, a gente volta um pouquinho na história e volta para a consolidação e institucionalização das grandes figuras dos coronéis na história do Brasil. Então, o Nordeste brasileiro sempre foi um local onde uma das características dessa região foi os grandes latifúndios, aqueles grandes fazendeiros que exerciam um grande poder e uma grande influência sobre a população, fazendo com que essa população cedesse aos seus interesses. E também para que esses interesses fossem alcançados, se utilizavam do poder econômico que tinham, do poder social e, em especial, da violência nesse momento. E em 1831, estas figuras dos coronéis tiveram a institucionalização de um poder específico. Eles ganham, com a criação da Guarda Nacional, o título literalmente de coronel e passam a exercer uma espécie de poder político sobre essa região. Então, a partir deste momento, começa a se consolidar para alcançar os seus interesses. Essas grandes figuras começam a formar grupos que chamavam-se grupos de jagunços, pessoas ou guarda-costas, capangas, enfim, homens armados que agiam e trabalhavam para defender os interesses desses coronéis nesse momento. Então, essa organização desses bandos de homens, depois nós vamos ter a integração também de mulheres nesses bandos, percorriam o interiorzão do Nordeste, para fazer valer os interesses desses grupos nesse momento. Só que com o passar do tempo e o uso desta violência e o crescimento da miséria do povo nordestino, esses grupos começaram a criar uma certa autonomia e começaram também a se formar como forma de defesa a esta violência praticada por esses grandes coronéis. Então aí vão surgir grupos que vão praticar assaltos, vão percorrer o interior desses estados, desse sertãozão brasileiro, assaltando e atacando fazendas, saqueando produtos, gado, comida, enfim, dinheiro, provocando esses assaltos, esses roubos nesse momento. E aí nasce essas figuras dos grandes cangaceiros. O termo cangaceiro vem com uma analogia com a canga usada pelo gado. Então, uma da roupa muito comum usada pelos cangaceiros para andar no interior do Nordeste, numa região bastante seca, com vegetação bastante espinhenta, eles usavam bastante roupas de couro e usavam também, em especial, as armas a tiracolo. Então, para carregar a arma, eles passavam as cangas, muito semelhante àquilo que o gado usava lá na lavoura, no campo. Então, é daí que possivelmente surgiu o termo cangaceiro nesse momento. Então, o surgimento está ligado a essa grande figura dos coronéis para a defesa dos seus interesses e com o passar do tempo eles vão ganhando autonomia, e vão lutando e vão se juntando para sobreviver e enfrentar esse contexto das dificuldades, da miséria e do abandono
do povo nordestino e do sertanejo nordestino nesse momento. O bando mais famoso que nós temos na história do Brasil é o bando do famoso Virgolino Ferreira da Silva, o conhecido Lampião. Este que nasceu numa família tradicional nordestina, mas que viveu na sua infância os conflitos de famílias rivais no Nordeste brasileiro, convivendo com essa violência. Então, muito jovem, ele integrou um dos bandos, tá, de cangaceiros da sua época, o bando do Senhor Pereira, e depois de jovem, aproximadamente aí com 20 anos, ele cria o seu próprio bando, aonde vai, durante mais de 20 e tantos anos, ele vai liderar um dos bandos mais famosos, mais violentos e mais perigosos da história do cangaço brasileiro. E aí, num desses assaltos, ele vai chegar numa fazenda no interior da Bahia, aonde vai conhecer a filha do fazendeiro, que vão acabar literalmente se apaixonando, amor à primeira vista, e aí a Maria, que vai ficar conhecida como Maria Bonita na história do Brasil, vai passar a seguir o Lampião, integrar o seu bando, e eles vão viver uma das parcerias mais marcantes da história do Brasil. Também uma linda história de amor. O bando do Lampião durou até 1938, quando, depois de espalhar o terror literalmente pelo sertão do Nordeste, o bando do Lampião vai começar a ser perseguido pelo governo federal também, porque em alguns momentos até passou a perna no governo, porque o governo chegou a contratar o bando do Lampião para enfrentar a coluna Prestes na década de 20, e aí o Lampião acerta um acordo, mas pega as armas, as munições e não cumpre seu papel e passa a ser um inimigo do governo e passa a ser perseguido a partir daí. O último ato de Lampião e seu bando foi em Sergipe, tá? Numa cidade chamada Angicos, onde eles foram cercados por uma tropa do governo federal, de bandos também que foram contratados para sua captura, e acabam sendo assassinados, né? A grande maioria numa emboscada, e entre eles estava, né, Maria Bonita e também Lampião. Um dado e um fato marcante desse momento, que depois de capturados, os mortos do bando Lampião tiveram suas cabeças decepadas e expostos na escadaria da igreja de Angicos como exemplo, enfim, como marca, né, histórica da captura do famoso Lampião, e a partir daí o bando vai se dissipando e vai acabando, né? O fim do cangaço brasileiro, da história do cangaço brasileiro, ocorre mais ou menos aí na década de 40, tá? Devido às grandes transformações urbanas, o processo de mudança econômica, social que o país passa. Então acaba estas mudanças estruturais da economia e da sociedade brasileira, vai também fazendo com que o movimento do cangaço acabe perdendo sentido, né, daquele momento histórico quando surge lá na década de 1870, 1860. Então não tem mais sentido continuar, e esses movimentos e esses cangaceiros vão desaparecendo ao longo da história. Por isso que o cangaço ele tem aí aproximadamente esse tempo de vida de 1870 até mais ou menos 1940, e depois disso, né, nós temos o desaparecimento dessa prática, né, e também porque eram perseguidos pelas autoridades, enfim, muito fruto daquilo que praticavam, né, assaltos, saques a fazendas, então também pela violência que alguns desses grupos empregavam, né, contra as pessoas, enfim, contra os cidadãos comuns de uma forma geral, para conseguir sobreviver nessas condições. Ok? Então esse foi um pouquinho da história do cangaço, de um dos grandes movimentos da história do Brasil, né? Um dos grandes, um aspecto que conta muito a história do cangaço brasileiro é a literatura de cordel, uma prática literária muito comum, né, no Nordeste brasileiro. Então as literaturas de cordéis trouxeram muito das histórias do cangaço brasileiro, e ainda retratam muito dessas histórias contadas, né, pela história oral dessas pessoas que ou viveram ou que ouviram histórias desde criança, desses movimentos e desses bandos de cangaceiros, ok? Ó, gostou do vídeo? Deixa sua curtida e segue o canal.